E aí, galera do Bahia, aqui do Nerd Bahia, estão todos felizes, né? O Bahia venceu mais um jogo pelo Campeonato Baiano. Claro, depois de ter feito aí uma partida muito ruim pela Libertadores da América, voltou ao Campeonato Baiano hoje, fez um bom jogo, venceu com sobra a equipe do Atlético Alagoinha. Nesse momento, o Bahia termina essa nona rodada do Campeonato Baiano classificado em primeiro, com 23 pontos. O segundo colocado é o Vitória, que está com 13. O Jequié vem terceiro com 11. O Porto vem na quarta colocação com 11, né? Então, tivemos hoje Atlético de Alagoinhas e Bahia. E amanhã nós vamos ter todos os outros 4 jogos, né? Vamos ter Jacuipense e Bahia de Feira. Vamos ter Vitória e Galícia, vamos ter o Porto e a Juazeirense, e vamos ter o Jequié e o Barcelona de Ilhéus, tá, gente? Então aí o Bahia com 23 pontos, tá? Bom, o objetivo deste vídeo aqui não é falar do Campeonato Baiano, mas em si falar da defesa do Thiago Leifert em relação às investidas da mídia do eixo Rio-São Paulo, quando analisa um clube nordestino, no caso o Bahia, e o clube carioca, o Botafogo, né? Os dois que perderam nesse primeiro jogo de Libertadores da América, mas a perspectiva da mídia é totalmente diferente. O link do canal do Thiago Leifert no YouTube vai estar aqui, ó, na descrição deste vídeo. Ouve aí. Futebol sul-americano, teve pré-libertadores. Cara, coitado do Botafogo, aquela logística louca. Não dá nem pra analisar o jogo. Bahia também perdeu, né? Botafogo perdeu, Bahia perdeu. Mas eu fiquei curioso que eu fui ler as manchetes, chat, e era assim: Botafogo perde na altitude, mas segue favorito. E o Bahia perde e se complica. Qual o critério? Pode até estar certo, pode até, beleza, o resultado pode até ser esse. Mas qual foi o critério? Me ajuda, chat. Qual o critério? O Botafogo perdeu, mas segue favorito. O Bahia perdeu e se complicou. Qual o critério? Você vai ver o número de finalizações até mais ou menos parecido. O Botafogo vai reverter em casa, mas o Bahia não? Por quê? Ué, o do Bahia é horrível também. Eu sei nem o nome do time do Bahia. Achei estranho. No campeonato passado, Bahia e Botafogo foram mais ou menos a mesma coisa. Então estão jogando na pré-Libertadores, né? Ficaram meio pau a pau. Zé, achei curioso, né? A análise é curiosa. O Botafogo não tá jogando bem, perdeu o clássico, tava cheio de problema. Transfer ban, o Bahia não. E aí o Botafogo vai reverter, mas o Bahia não vai, segundo as manchetes. Pode até ser que aconteça, tudo bem, mas tô falando, mas por que logo depois do jogo a análise é essa aí? Pois é, galera, vocês viram, né? Vocês viram, até o próprio Thiago Leifert fica perplexo com isso, né? Até o Thiago Leifert, ele fica do tipo, mas por quê? Não é? Por que o Botafogo é analisado de uma maneira tão positiva e o Bahia de uma maneira tão pessimista, né? Por quê? É necessário um Thiago Leifert, porque assim, se eu falar aqui, gente, como eu venho falando a minha vida inteira, lá no canal Nerd Futebol, que é um canal que tem 84 mil inscritos, não adianta de nada, porque infelizmente a minha voz é pequena. Eu não tenho tanta voz, né? Eu falo para algumas pessoas que, graças a Deus, estão aqui comigo, né? Tanto nesse canal como no outro, mas infelizmente eu não tenho o alcance do Thiago Leifert. Essa aqui é uma realidade, né? Mas um Thiago Leifert falando, e principalmente aqui nesse canal do Bahia, que é um canal pequeno, pouco mais de 6 mil pessoas, eu acho que eu não consigo nem chegar na torcida do Bahia direito, né? Já por ser um canal tão pequeno, com uma relevância tão pequena e com uma, digamos assim, um engajamento também muito pequeno em relação à comunidade baiana, né? Então eu falo, mas é como se eu estivesse falando com as paredes. Agora, quando chega um Thiago Leifert, um cara que já foi apresentador de Big Brother, narra futebol, fantástico, tem programa de videogame, tem canal disso, canal daquilo, um cara grande na mídia nacional, e ele fala algo assim, repercute um pouco mais, né? Até o próprio Thiago Leifert, ele fica perplexo do tipo do tratamento da mídia do eixo Rio, São Paulo, perante ao Botafogo e perante ao Bahia. Bahia esse que no ano passado fez uma campanha tão boa como o Botafogo fez no Campeonato Brasileiro. O Botafogo, se não me engano, terminou na 6ª colocação, o Bahia terminou na 7ª, ali pau a pau os dois, ou seja, ninguém deve nada a ninguém. Inclusive o Bahia está até financeiramente mais organizado do que o Botafogo atualmente. O Bahia tem um elenco tão competitivo como o Botafogo pode ter, por exemplo, não é? Mas mesmo assim, o Botafogo pode estar caindo aos pedaços. Pode estar caindo aos pedaços, mas a mídia de lá vai sempre favorecer. O Botafogo é o coitadinho dos 4 clubes do Rio de Janeiro.
Aliás, o Botafogo é o coitadinho dos 12 clubes do G12. Porque até um tempo atrás, que foi agora 2024, não tinha ganho nada na vida, tinha ganho lá atrás, 95, o Campeonato Brasileiro. Aí em 2024 apareceu um doidão que foi o Textor, meteu dinheiro ali no Botafogo, fez um time muito bom, e aí o Botafogo ganhou Libertadores e Campeonato Brasileiro. Mas mesmo antes de ter ganho esses 2 campeonatos num só ano, o Botafogo não era ninguém, gente. Tem uma torcida menor que o Bahia. O Botafogo tem uma torcida menor que o Bahia, não tem estádio próprio. E de certeza tem um patrimônio menor que o Bahia, muito possivelmente. Mas é um coitadinho do eixo Rio-São Paulo, que em algum momento na sua história teve Garrincha, né? Então isso credencia o Botafogo a ser maior que todo mundo, porque um dia teve Garrincha e um dia foi base da seleção brasileira, lá na década de 60, 70, sei lá, junto com o Santos. E aí, ó, os caras fazem um discurso positivo para a equipe do Botafogo e realmente menosprezam a equipe do Nordeste, que é o Bahia. Isso existe, gente? Claro que isso não existe, pô. Isso não existe em lugar nenhum. Em lugar nenhum deste mundo. E aí o que é que acontece? A mídia faz com que o Botafogo tenha uma perspectiva de vitória no próximo confronto e o Bahia, vamos lá ver o que é que acontece, né? Gente, para um cara como o Thiago Leifert ficar impressionado, é porque o negócio é sério mesmo, viu? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Se aparecer um botão de hypar, aperta nesse botão. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, rapaziada.